Meus amigos, eu quero agradecer demais vocês tenham atendido a nossa proposta. A gente tem visto por aí com as notícias a Amazônia nos últimos tempos em evidência no seu pior sentido, né? A gente sabe pouquíssimo sobre o que se passa lá e a gente sabe menos ainda sobre as pessoas de lá. Eu falo do lugar mesmo, de quem dessa esfera econômica dominante, né, que é Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, falo aqui e posso dizer que a maior parte da população no Brasil desconhece aquelas realidades de lá. Vocês vivem e ensinam dentro de uma pequena cidade privilegiada por ter vocês, né? A maioria de vocês vão ter oportunidade de se apresentar, são importados, são importados de outras partes, né? E eu acho que isso vai ter uma repercussão nos olhares aí que a gente precisa porque muito se traz, em termos de jogo de tabuleiro de educação, de fora. E eu acho que já chegou a hora, talvez já tenha até passado a hora, da gente pensar em tudo de bom que tem sido feito aqui no Brasil e a nossa potência, né? Especialmente quando a gente passa a se ouvir, né, uns aos outros. Então, é um país continental e não aproveitar essa riqueza de experiências é algo que não dá mais para a gente. A gente tem que aproveitar, valorizar aí cada cantinho, cada experiência, cada possibilidade que se abre a partir da experiência de um e do outro. Quero agradecer a presença de todos os que já estão aqui, né? Grande Alain, a Angélica, querida, cortou o cabelinho, a Patrícia, tá presa, né? O Léo Costa, a Fernanda, a Pâmela, tá? E ao nosso querido onipresente Léo Abreu. Quero agradecer a Paula, que tem organizado aí o Papo Ludos de uma forma incrível e, finalmente, agradecer demais a presença aí dos professores Macário Carvalho, meu parente, meu primo em algum grau aí, né, Carvalho, Clever Pinto e o nosso Martinho, que não é da Vila. A Vila é um pouquinho longe dele, mas está convidado quando quiser vir para a Vila. Eu que morei uns anos ali do lado da escola de samba. Queridos, é com vocês. Parabéns desde já. Estamos animadíssimos em ouvir. Manda ver. Olha, primeiramente, assim, agradecer, né? Tanto o convite de Arnaldo e de Paula para poder compartilhar um pouco das nossas vivências, das nossas experiências aqui nesse espaço super privilegiado. E, assim, a gente meio que a gente montou alguns slides que a gente vai passar ocasionalmente. A gente planejou não ficar apresentando uma sequência de slides ininterruptamente, e a gente fez um roteiro aqui da nossa conversa, assim, não ensaiamos, mas, enfim, a gente desenvolveu uma questão aí. Mas então, Se deixasse, conforme... o Clever ia querer que a gente ensaiasse. O negócio é Uai. metódico ali. Então, primeiro, assim, eu acho que a gente poderia eu acho que vai ficar melhor se a gente se apresentar do que eu ficar apresentando, lendo uma mini biografia aqui e tudo mais. Mas então eu sou Clever, sou professor de biologia no Instituto Federal do Amazonas, no campus Tefé. Estou fazendo doutorado em ensino no programa
no programa em ensino de biociências e saúde na Fiocruz, e junto com colegas como Martinho e Macário, a gente está pensando jogos aí na Amazônia desde 2015, 2016. Então, esse daí e a gente vai desenvolvendo projetos assim. E aí eu gostaria que o Macário pudesse se apresentar brevemente aí, por favor. Boa noite, meu nome é Macário, eu trabalho na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, aqui em Tefé há 10 anos. Eu sou amazonense, sou da cidade de Itacoatiara, que fica a 10 horas de barco de Manaus, e agora trabalho há 10 anos em Tefé, que fica a 26 horas de barco de Manaus, na outra direção. Então, para começo de conversa, as nossas distâncias não são medidas em quilômetros, elas são medidas em horas e dias de barco. E eu trabalhei durante quase 20 anos, ou mais ou menos 20 anos, com a pesquisa sobre a história do cristianismo na antiguidade. Eu pesquiso o surgimento do cristianismo e como ele se expandiu até se tornar a religião oficial do Império Romano, as questões políticas, religiosas, o conflito, a polarização que isso envolve. Mas os jogos de tabuleiro me pegaram de jeito e eu hoje sou apaixonado por jogos de tabuleiro de um jeito que eu não consigo escapar mais deles, nem quero. Outro dia alguém me disse que você é viciado. Não, eu posso parar a qualquer momento, se eu quiser. A questão é que eu não quero. E desde 2015 ou 2016, nós formamos um grupo de amigos, colegas professores que trabalha em Tefé e que compartilha das dores e dos prazeres de trabalhar com educação na cidade de Tefé. E daqui a pouco a gente vai contar mais sobre isso. Passo a palavra para o nosso querido amigo Martinho. Então, boa noite a todos e a todas. Desde já estou feliz, né, por estar nesta mesa, nesta conversa, neste bate-papo, né? E é uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui mostrando um pouco do lúdico aqui no coração da floresta amazônica, né? Então, eu sou Martinho Correia, eu sou paraibano, né, sou formado em filosofia e eu estou aqui em Tefé, no Instituto Federal, desde 2014, né? Então, em 2015, né, foi quando eu conheci os jogos de tabuleiro, conheci o Clever, né, primeiro o Clever, né, e depois os jogos de tabuleiro. E desde então foi aquela paixão pelos jogos, né? E foi quando eu resolvi fazer mestrado, né? Na área de filosofia, trabalhando com jogos, né? E aí foi quando eu pude me aprofundar mais um pouco. E estamos agora, né, aqui à disposição do Campus Tefé, né, voltando ao Campus Tefé, trabalhando com jogos, né, trabalhando com um projeto já antigo, né, que é o Tabuleirando no IFAM, e que é do Tabuleirando no IFAM que a gente, né, está se espalhando aqui pela cidade e com aquele sonho, né, de tornar Tefé a capital lúdica do Amazonas. E aí, gente, depois de todas essas apresentações, assim, né? Assim, só para fazer um contexto de onde que a gente está partindo, né? Como que a gente se reuniu, né? Nós três e outros amigos que não estão presentes aqui. O início de tudo mesmo, né? Começa com Tefé e com uma pessoa que está aqui na nossa reunião, né? Oculta ainda, mas é a Fernanda, que ela é a minha companheira e trabalha na UEA, né? Junto com o Macário. Ela na parte de botânico, o Macário na parte de história. E aí, quando eu cheguei em Tefé em 2015, eu já
já passei a conhecer o Martinho, mas Macário, né? E então Martinho e eu conhecemos o Macário por intermédio da Fernanda. E eu estou em Tefé por intermédio da Fernanda também, então pronto. E no caso, só que Tefé, naquela época, 2015, ela tinha algumas restrições, sobretudo de comunicação. A gente mandava um SMS, o WhatsApp não existia, nada parecido, e se a gente quisesse falar com alguém, a gente mandava, às vezes, um SMS, só que você tinha que mandar um SMS com a data embaixo, né? Tipo assim, você escreve SMS e depois fala, eu estou enviando nesse dia, nessa hora. Porque a pessoa podia receber esse SMS 2 dias depois. Às vezes você convidava, vem aqui em casa, tá tendo churrasco. Aí a pessoa tá chegando 2 dias depois na sua casa. Ih, cadê o churrasco? Cadê a carne? Não, cara, foi há 2 dias. Parece surreal um negócio desse, né? Mas a internet aqui sempre foi um flagelo. Melhorou bastante, né? Por alguns contextos aí de infraestrutura, mas em 2015 era terrível. E aí, gente, era assim, era difícil, né? Assim, o entretenimento na cidade, assim, né? A gente buscava algumas maneiras de se entreter, mas ainda assim a gente gostaria de se entreter mais com os nossos amigos. E nisso eu pensei, poxa, eu vou comprar um War, né? Vou comprar um banco imobiliário para quando a gente estiver aí reunido em casa jogar. Aí depois eu pensei assim, pô, será que já fizeram alguma coisa mais legal aí? Porque, né, desde isso eu joguei na minha adolescência, né? Aí que eu fui entrar, fazer um Google ali, entrei no Ludopédia, Board Game Geek, e aí aquele meme daquele cara, sabe aquele meme daquele cara com a cabeça explodindo assim? Pô, né? Foi bem isso, assim. E aí começamos com Catan, Puerto Rico e Carcassonne, né? E aí a gente começou a se reunir, né? Jogando, Martinho, Macário, Fernando, outros amigos. E assim, logo tentando expandir isso para o nosso para o EA, para o Instituto Federal, para o nosso trabalho, né? E nesse caso é assim que começou essa história assim que a gente foi se reunindo, né? E aí eu vou passar a palavra, Martinho. O que você acha de você falar para a gente um pouco sobre a nossa conclusão, nosso norte, assim, né? Sobre a nossa atuação no ensino, no ensino. Então, é bem interessante o que o Kleber fala, né? Porque quando a gente chegou em Tefé, né, com aquele desejo de trabalhar com a educação tecnológica, né? E a gente estava meio que encantado, porque estávamos no coração da floresta amazônica, né? Mas tinha esse contexto da internet. Então, devido à internet aqui não ser tão disponível, né? Então, nós tínhamos que procurar outros meios, outras formas de se desintoxicar, né, da internet, de onde a gente estava vindo, né? E procurar outras formas de relações, né? E aqui é bem interessante, porque aqui em Tefé, quando a gente não tinha tanta internet, né? Então, as pessoas, elas ficavam nas ruas, conversavam, né? Aquele estilo de cidade do interior mesmo, né? Agora o contexto já mudou, né? Então a gente já tem internet, então as pessoas ficam nas ruas com o celular na mão, né? Enfim. Então naquele período a gente começou a conhecer os jogos, né? O Cleve foi quem apresentou os jogos e a gente percebeu, né, que os jogos eram interessantes para a gente trabalhar com a educação, né? Para a gente levar para a escola, para a gente levar, né, para a gente desenvolver algum tipo de atividade. Só que a gente não tinha referência, a gente não sabia ainda de grupos, a gente não estávamos entrando ainda no mundo dos jogos. Mas uma coisa a gente tinha percebido, né? Trabalhar com a educação na Amazônia, né, precisa, de certa forma, trazer elementos amazônicos, né, para dentro da educação, né? Por exemplo, como os livros didáticos, né, como ainda são livros
né, generalistas, né? Então a gente tem muitas coisas que não está relacionada ao Amazonas, né? Então a gente ficou pensando muito, né, como trabalhar jogos num contexto amazônico. Então a gente já meio que se reuniu e surgiu e começou a se organizar e começou a jogar, começou a aprender jogos, comprar jogos, mas a gente tem um desejo, né? O nosso desejo era exatamente pensar jogos e educação no contexto amazônico, né? A gente pensava nos elementos, né? A estética ela é fantástica exatamente porque nos dá essa liberdade, a gente pode usar à vontade a nossa imaginação e trazer contextos amazônicos, né? Então, e as narrativas, e a gente começou a discutir isso, começou a conversar isso, começou a se animar, começou a, né, a querer abraçar esse norte, né? E então assim, Tem aí a o gente trocadilho criou da palavra, né? Eu vou te isso. interromper um pouquinho, tá, Martinho? É porque, Vai, assim, Macário. para mim não foi desse jeito, não. Olha, Porque vocês no IFAM tinham um, um nível de diálogo que era um pouco diferente do que eu tinha. Então, para mim, os jogos eram um hobby e que eu gostava e que eu queria, e eu pensava, seria legal se a gente pudesse ter jogos que falassem da gente, da nossa realidade, porque a gente tinha muitos jogos do contexto europeu e, e nada que fosse relacionado com o nosso ambiente, com mesmo a nossa linguagem, a nossa forma de falar, de existir, de estar no mundo, né? Mas isso eu não pensava em trazer para minha prática profissional até muito tarde, até porque eu estava focado em fazer o meu doutorado na área de história eu falo, e eu me defendia da ideia de trazer os jogos para a minha prática acadêmica. Porque eu pensava, não, pô, eu estou há 15 anos estudando esse negócio. Se eu começar agora e querer mudar, não, vou jogar toda a minha caminhada fora, eu não posso fazer isso. Então, eu demorei até entrar nessa onda de vocês, assim, mas também quando entrei, não consegui mais largar. Mas, pois cara, é, então, Macário. Vai, Kleber, pode falar. aí, Martinho, depois que você encerrar, então vamos aproveitar que o Macário fez essa intervenção, porque a gente tinha combinado também do Macário poder fazer uma contextualização da região norte para a gente, né? Podemos fazer. É só você concluir, Martinho. Então, no caso, né, Macário, eu e o Clever, a gente tinha de fato jogos como hobby, paixão, nós éramos tidos como os apaixonados, os viciados em jogos, né? A gente sempre tentava estar reunidos. O nosso ciclo de amigos era bem maior, né? Mas como a gente trabalhava junto, então de fato a gente conversava sobre essa possibilidade de jogos, né? E de fato a gente queria uma pegada amazônica, né? E até que surge o projeto Tabuleirando. O projeto Tabuleirando ele é ainda com jogos, né, comerciais, né, com jogos disponíveis aí nas editoras. A gente adquire os jogos, né? Sempre com aquela ideia de o que é que os jogos trazem para a educação, né? E aí foi quando eu resolvi, né, tentar o mestrado, porque até Mas aí, então eu estava... Martinho, eu vou te cortar um pouco, porque está Corta. fugindo do nosso roteiro. Daqui a pouco você vai falar mais do seu mestrado, tá bom? Vamos jogar para o Macário apresentar a Sim, Amazônia para gente? tá Você se importa? tranquilo. Não, não. Eu só ia falar que eu fui o primeiro a exatamente a largar o tabuleirando e ir para o mestrado, né? Com foco em jogos educacional. Aí,
com a ideia de jogos educacional e Amazônia, né? Contexto amazônico, e aí o Macário agora fala sobre esse contexto amazônico. Muito bem. Eu queria primeiro falar. Eu tinha preparado uma fala dividida em duas partes, né? Quero falar um pouco de Amazônia e um pouco de cultura lúdica na perspectiva quase do senso comum, se vocês me perdoarem. São apenas algumas considerações preliminares, algumas reflexões que eu faço a respeito da nossa cultura lúdica da região. E é o seguinte: primeiro, o que é a Amazônia, né? A Amazônia, ela existe no imaginário das pessoas do Sul, Sudeste, das outras regiões, como um pedaço do mapa do Brasil, como um grande aglomerado de árvores e rios, mas o que as pessoas sabem realmente sobre isso? O que é a Amazônia? Eu separei duas imagens nesse primeiro slide para mostrar para vocês duas cidades que foram as cidades onde eu mais vivi na minha vida. A primeira imagem lá embaixo é Manaus. Manaus é uma metrópole que está na beira do Rio Negro e a gente vive em Manaus uma dicotomia de ser uma cidade muito grande, muito caótica, com trânsito muito pesado, e estar tão próximo do ambiente, mas ao mesmo tempo de costas para ele, porque a cidade não tem uma orla bonita que permita uma sociabilização, um aproveitamento daquilo como um equipamento urbano para a população, né? Na outra imagem, em cima, nós temos a cidade de Tefé, onde nós moramos, que é uma cidade de 60 mil habitantes, que talvez em outras regiões isso seria uma cidade pequena, mas para o contexto de Amazônia, isso é uma cidade média. Por quê? Porque é uma cidade que concentra todos os serviços, os órgãos públicos, as instituições, Justiça Federal, Justiça Estadual, universidades, institutos de pesquisa, para uma imensa quantidade de pessoas que não quer se deslocar até uma metrópole caótica e devoradora de almas como Manaus, prefere vir para um lugar muito mais acessível, que é onde nós moramos, a cidade de Tefé. Mas existem dois mitos que são muito presentes na mídia, nos meios de comunicação, a respeito da Amazônia, que são os mitos do Inferno Verde e do Paraíso Tropical. O Inferno Verde está relacionado a essa questão da devastação, das queimadas, do garimpo, do extermínio dos povos indígenas, das dificuldades para se viver num lugar que é muitas vezes retratado como inóspito, né? Então, você tem histórias do Porchat, aquele programa do GNT, várias histórias sobre a Amazônia, dizendo como foi difícil para as pessoas estarem na Amazônia por alguns dias. Eu acho bastante difícil assim, de encarar essas coisas, mas tudo bem. Tem um outro mito que é quase o seu oposto, que é o mito do paraíso tropical. Uma terra da exuberância, da abundância, da riqueza, de uma mata muito rica e fechada, mas cheia de animais, plantas, onde provavelmente tem a cura para o câncer e para a AIDS escondida em alguma plantinha que só um velho xamã deve conhecer, provavelmente. Isso, quer queira, quer não, perpassa o cinema, a literatura, o senso comum de várias maneiras. E esses mitos, apesar de não serem levados ao pé da letra seriamente por ninguém na academia, aparentemente, eles permeiam a nossa consciência do mundo, nosso senso comum. Eles fazem parte da maneira como a gente toma as nossas decisões e encara uma imagem, né? Esses dois mitos, eles têm pontos em comum que são muito interessantes. Primeiro, do vazio demográfico, né? Segundo, da distância, da incognoscibilidade da Amazônia,
da dificuldade, né? Para você ir para a Amazônia, você precisa ser um explorador, ter uma alma de aventureiro, ter essas coisas que, sinceramente, para mim, isso daqui é muito triste de ver e de ouvir. Tem gente que vem aqui para ter fé, às vezes passa 1 ano, 2 anos e vai embora porque chega aqui e acha que vai, sabe, transplantar a sua vida, a sua vivência de sudeste, de sul para cá, e não é assim. Quando você vem para a Amazônia, você tem que se abrir para uma outra experiência de mundo, para um outro tempo das coisas, para uma outra forma de viver, né? E quem não faz isso acaba saindo daqui com a imagem do inferno verde. Alguns dados para a gente tentar dar uma chacoalhada nesses mitos. Primeiro, a região norte é habitada por 17,9 milhões de pessoas, né? 8,55% da população do Brasil. Dificilmente a pessoa pensa na Amazônia como lar de aproximadamente 20 milhões de pessoas, mas é isso que é a realidade, né? Dessas quase 20 milhões de pessoas, 4,2 milhões estão no estado do Amazonas, né? O estado do Amazonas é muito diferente, talvez, de outros estados, porque tem dentro de si uma cidade-estado que é Manaus, cidade que concentra mais de 50% da população. E aqui a gente não fala normalmente de um interior, mas de vários interiores, porque as regiões do Amazonas são as calhas dos rios. Então, nós estamos em Tefé, nós estamos no Médio Solimões. É um contexto, uma vivência, um conjunto de referências. Quem está lá próximo de Tabatinga, na fronteira da Colômbia, na tríplice fronteira com a Colômbia e com o Peru, tem uma outra vivência, tem uma outra questão. Lá, os povos indígenas de lá são os ticunos, os povos indígenas aqui de Tefé são mais os cocama. Em Manaus, a região do Alto Rio Negro, tem toda uma carga específica por conta do Rio Negro ser um rio que vem nascendo lá das montanhas da Venezuela e trazendo uma característica muito própria ali para suas águas, para sua diversidade dos povos que ali vivem, né? E da mesma forma a Calha do Madeira, que vai desaguar no Amazonas, ali próximo de Itacoatiara, a cidade de onde eu venho, que é uma região de colonização mais antiga, com muito gado, com alguma agricultura já mais estabelecida, que é totalmente diferente do que a gente tem em Tefé, que é uma região de muito pouca agricultura, muito pouco gado, onde tudo que a gente consome vem de barco de Manaus para cá, tudo aquilo que abastece os mercados, a gente tem, enfim, um outro contexto. Tentar não me alongar demais. Eu quero me concentrar agora com vocês, eu acho que esse é o último slide desse assunto. Tem mais um ou dois. Que são padrões de ocupação da região, né? Manaus e Belém são duas metrópoles dessas que comem a alma do ser humano. São cidades com mais de 2 milhões de habitantes, com muita violência, com facções criminosas, com, enfim, tudo aquilo que uma cidade grande tem de bom e de ruim. Mas a maior parte da população na Amazônia não vive só em Manaus e Belém. Manaus e Belém tem ali seus 5 milhões de habitantes, as duas juntas, e o restante, as outras 10 milhões de pessoas. Elas estão em aproximadamente 3 dezenas de cidades, entre 20 mil e 100 mil habitantes. São cidades como Tefé. E, para além disso, existem milhares e milhares de comunidades rurais, com algumas dezenas ou algumas centenas de habitantes, de pessoas que vivem numa relação muito mais próxima com o ambiente, que vivem com a sua fonte de proteína mais importante sendo o peixe, né, a pesca, e não a carne de gado. E pessoas que vivem num outro tempo, porque geralmente nessas comunidades ou não tem internet, energia elétrica, ou quando tem,
ela é intermitente, ela funciona no final da tarde até o iníciozinho da noite e depois é desligada. Então, e essas pessoas elas não vivem isoladas, elas estão o tempo todo transitando, elas vêm até fé, vêm tirar o Bolsa Família, vão ao hospital, vão tirar um documento, fazer uma gestão burocrática para alguma coisa. A Amazônia ela é extremamente conectada, graças aos rios, né? Você tem embarcações de pequeno, médio, grande porte, cada uma faz um trajeto diferente e tem uma função diferente dentro da região. Tem aqui um mapinha com alguns portos da região, apenas para ilustrar o quanto a região é conectada. Então, quando se pensa em Amazônia, um dos principais mitos que é importante a gente desconstruir é esse mito do isolamento, né? Não é isolamento, é uma outra forma de ligação, né? Mais tarde eu vou falar um pouco sobre a cultura lúdica que nós temos na região. E, por enquanto, eu vou encerrar por aqui dizendo que a Amazônia é um lugar maravilhoso, um lugar incrível, um lugar, para mim, que sou daqui, de onde eu tiro as forças, eu tiro a minha energia vital para permanecer lutando contra o fascismo e pela minha sobrevivência e pela educação. E ela é um lugar acolhedor e transformador. Tem um autor que eu gosto muito chamado João José de Paz Loureiro, que ele fala que a Amazônia ela tem uma poética do imaginário muito própria. Isso significa que é uma existência que é poética, que é estética. Estar aqui, andar numa trilha no meio das árvores, e para mim especialmente andar numa canoa por dentro de um igapó, que são aquelas árvores imensas cujas raízes estão na água, mas cuja copa vai a muitos metros de altura. Aquilo é uma experiência que te liga com coisas que talvez as palavras não deem conta, né? É uma coisa que transcende o nível da linguagem. Assim, vocês só vão saber quando vocês vierem. A realidade é essa. Então, eu vou passar a palavra para os meus colegas e daqui a pouquinho eu volto para falar mais outras coisinhas. É isso. Joia, Macário. Eu continuo... enfim. Pode continuar com a sua apresentação se você quiser. Eu vou entregar um Martinho aqui, né? Porque essa história do Macário falando dos portos e dos rios é fato, assim. E às vezes a gente vem com ideias preconcebidas que dão rasteira na gente, né? E o Martim, quando ele foi fazer o concurso em Tefé, o concurso público para o IFAM, ele chega em Manaus e vai na rodoviária de Manaus para poder pegar uma passagem para Tefé. Chega na rodoviária, eu queria uma passagem para Tefé, o cara, hã? Não, cara, isso é no Porto, né? A gente fica impactado, porque assim, a gente conta essas coisas, não tem estrada que chega para Tefé. É um negócio que a gente não tem noção, não tem ideia. Como é que pode existir uma cidade que não está ligada por uma estrada? O Brasil ele é tão, né, tem todo esse direcionamento para o desenvolvimento rodoviário, né? E a gente, quando muda essa lógica, a gente buga a cabeça, né? Eu só não caí nessa rasteira aí porque a Fernanda já estava em Tefé e me avisou. Vai, não é na rodoviária, não. Mas, Macário, eu vou te pedir para já falar sobre essa questão lúdica, que eu já vi uma foto ali do amazonino e jogando dominó. Peraí, ué. Então conta esse negócio para gente. E conta que é o amazonino, né? Porque eu acho que brevemente. Tem que contar. Para quem não sabe, esse ano morreu um dos políticos amazonenses
importantes da nossa história política, que é o ex-governador Amazonino Mendes. Essa figura que eu espero que esteja aparecendo para vocês, Sim. de camisa polo preta. Este senhor, ele foi um coronel que governou com mão de ferro o nosso estado. Ele era dono de uma fábrica de extrato de refrigerantes que fornecia para a Coca-Cola. Ele era dono de transportadoras e distribuidoras de combustível que prestavam serviço para a Petrobras. Ele era dono de um porto, que era o principal porto que recebia componentes de várias partes do mundo e levava para as indústrias do polo industrial de Manaus. Então, com certeza, a TV, o celular, qualquer aparelho eletrônico de áudio e vídeo que tem na casa de vocês deixou alguns reais na conta desse senhor. E ele era uma figura assim interessantíssima, porque ele não tinha uma grande oratória nem nada, mas ele era tão popular, ele sentava com as pessoas nas suas calçadas e jogava dominó. O dominó no Amazonas, ele tinha uma importância assim que é até difícil de descrever. Enquanto em outras partes do Brasil, o dominó é um jogo assim, talvez de nicho para os idosos, né? No Amazonas isso nunca foi assim. O dominó que nós jogamos aqui, ele é de uma modalidade muito específica que leva raciocínio lógico, ele é competitivo, né? Você marca pontos. Eu tenho um outro slide aqui. Então, é um dominó de 4 pontas jogado em dupla com contagem de pontos. Toda vez que a soma das 4 pontas resulta no múltiplo de 5, o jogador marca pontos. Quando uma pessoa passa a vez, a outra dupla marca 20 pontos. Se num turno apenas uma pessoa conseguir jogar e ninguém mais, o jogador marca 50 pontos e vence a dupla que estiver na frente depois de ultrapassar os 200 pontos. É uma espécie de xadrezinho que se joga com peças de dominó, né? Porque tem blefe, é uma mistura de xadrez com pôquer, talvez. Tem blefe, tem contagem de peças, você deduz o que o outro tem. E esse jogo, ele é muito importante para a cultura amazonense, porque ele era o passatempo preferido das famílias. Ele era um elemento da sociabilidade masculina muito importante. Quando você tinha uma certa idade, você era aceito para jogar na mesa dos adultos. Você aprendia a jogar dominó com 5, 6 anos de idade, talvez mais. Para jogar na mesa dos adultos era só quando você estava chegando próximo dos 12, 13 anos de idade, né? Porque aí você podia não só fazer todos os cálculos, né? E começar a fazer o blefe, mas também ouvir o tipo de piadas e histórias que se contavam nessa mesa. Então, era um tipo de sociabilidade muito específica. Até em alguns lugares, hoje em dia, ainda existe o costume de os homens mais velhos, classe média alta, irem para os lava-jatos, os aposentados principalmente, e ficarem jogando dominó enquanto os carros lavam. E o carro está pronto há muito tempo, e os caras continuam lá tomando cerveja e jogando dominó e fazendo articulação política e decidindo quem vai ser o próximo candidato do seu grupo político e sabendo das notícias, do que acontece. Então, a maneira como o dominó ele perpassa pela sociedade amazonense é muito interessante. Até talvez 15, 20 anos atrás, qualquer aniversário, churrasco, reunião de família, ia ter uma mesa jogando dominó. O que acontece? De uns 15, 20 anos para cá. Primeiro, a cultura do sertanejo está chegando no Amazonas agora com muita força. É mais forte em algumas regiões do que em outras. E junto com a cultura do sertanejo chegou o truco, né? Há uns 10 ou 15 anos também, a canastra deu uma
uma fortalecida, um jogo que em algumas regiões é chamado de buraco, né? E por isso o dominó meio que refluiu. Ele ainda é jogado principalmente em regiões mais afastadas, ou algumas famílias que ainda gostam, mas o dominó... Quando eu era... Assim, tem uma coisa muito interessante que é o seguinte. Nas cidades, às vezes tem torneios de dominó, com duplas que se inscrevem, concorrem a prêmios, chaves, que nem uma modalidade esportiva, né? E quando eu era criança, eu lembro do meu pai ganhar frango assado, dicionário, batedeira, liquidificador, tudo em torneio de dominó. Que ele era bancário, era muito bom com números e deduzia muito bem assim as jogadas dos outros. Então, o dominó sempre foi meio que forte na nossa família, né? E, e essa característica do dominó está um pouco se perdendo. Então, as observações preliminares que pode ser que se transformem num artigo são talvez elementos para formular hipóteses, né? De como o dominó tinha uma característica ligada a uma sociedade menos conectada, né? Mais de uma sociabilidade muito baseada em sentar na frente de casa para conversar, ou no quintal, debaixo das árvores, e como isso está mudando. Talvez a gente possa fazer uma pesquisazinha em história oral para verificar como as pessoas percebem esse processo. Eu acho que sobre esse assunto era o que eu tinha a dizer. Então, Muito obrigado, Macário. passo a palavra aos colegas. Muita, assim, de fato, a gente, em Tefé, eu percebo essa mudança, né? No pouco tempo que eu estive lá, né? Assim, não falando necessariamente com relação ao dominó, mas também pelo dominó. Quando eu cheguei em Tefé, foi um negócio que me chamou muita atenção. É como tinha gente jogando dominó. As pessoas paravam um pouco. Você estava andando pela rua e tinha alguém num bar ou então na calçada de uma casa jogando dominó. Era um negócio que eu falava assim, gente, mas dominó é tão popular assim? Não costumava ser, né? É um negócio que chama muita atenção, né? Agora tem essa questão assim, e Tefé tinha um tempo diferente. Em 2015, apesar de eu ter falado, parecendo que estava me lamentando sobre os SMS de atrasados e a falta de internet, mas a cidade de Tefé tinha um tempo que era diferente. Quando você estava em Tefé, você não tinha esse imediatismo que a gente tem hoje. Hoje é um negócio surreal, né? Você pode conversar com alguém a qualquer momento, mandando uma mensagem. E lá a gente era bloqueado disso. Uma vez que você internalizava isso, o tempo passava de uma maneira até mais tranquila para você. Lembras que a gente marcava as coisas e tinha que aparecer na hora que marcou, porque não ia ter jeito de desmarcar depois, né? Comunicar, né? Então, de remarcar, né? Nossa, vou atrasar 10 minutos, 15 minutos, não tinha jeito. Enfim, aí, gente, eu vou contar um pouco, então, agora sobre... E aí eu vou precisar de compartilhar uma tela, me parece, né? A Fernanda ajudou a gente aqui respondendo sobre a diferença entre igarapé e igapó, né? Obrigado, Fernanda. Eu vou compartilhar aqui uma tela. Compartilhou, pessoal? Acho que sim, né? Sim. Vou falar um pouco do... Eita, gente, o que está acontecendo aqui? Vi. Vamos falar um pouco, então, sobre... Agora que o Macário falou, assim, sobre essa perspectiva, né? Colocar um pouco, assim, nós lá no IFAM, Campus Tefé, né? O que a gente... como que a gente tentou trazer os jogos para dentro da nossa
da nossa vida profissional. Então, a gente promoveu o Tabuleirando no IFAM, né? Que entrou como um projeto de ensino com essa equipe, que seria eu, o professor Francisco Rosa, o Martinho, o Rosa é da área de inglês, mais voltado para o RPG, e a gente se uniu, né, nesse interesse pelo lúdico, e a gente começou em 2016 a já escrever um projeto para poder trabalhar com jogos no IFAM. Mas era uma coisa assim, bastante rudimentar. Quisera já existia um Ludus Magisterium naquela época, né? Ia ser fenomenal. E aí a gente refletiu em realizar um projeto que permitisse que os alunos tivessem uma alternativa de entretenimento adicional. Como eu falei, a cidade ela tinha algumas limitações, né? E a gente queria acrescentar, assim. Infelizmente, não vai ter museus, não vai ter teatro, né? Então, é uma cidade do interior do Amazonas. Mas tem Igapós, tem Igarapés, né? Tem outras vantagens aí, né? Mas, enfim, aí essa equipe se juntou para poder desenvolver esse projeto. Aí, inicialmente, esse projeto ele visava apenas reunir os estudantes aos sábados e expor vários jogos e que eles joguem, que eles escolham o que eles querem jogar e que eles se gerenciem. E a gente selecionava monitores a gente selecionava monitores, né, bolsistas que recebiam um recurso, né, financeiro para poder ajudar na subsistência, o que é muito importante para o pessoal lá, porque a renda per capita dos nossos estudantes é muito baixa. E nisso o projeto ele começou, né? Começou em 2016, a gente tem até o Murilo aqui, né? Que foi o primeiro bolsista do projeto Tabuleirando, ele apareceu aí, e olha ele aí no chat. Mas, enfim, e Respondeu no aí... chat. Só que era um projeto que estava ainda... Os alunos... Não tinha uma adesão tão grande dos alunos, né? Era algo bastante difícil, né? Vamos dizer assim, propor aos alunos, né? Fazer com que os alunos aparecessem, tentar convidá-los, né? A gente fazia os convites, mas a gente tinha uma frequência que às vezes eram de 6 estudantes, às vezes menos, às vezes um pouco mais. E foi um início bastante difícil, mas a gente refletiu assim, né? Bom, é novo, nem todos conhecem. A gente aqui atuando com esses estudantes, a gente forma multiplicadores, né? Que depois eles vão eventualmente conversar com os colegas e tentar fazer um efeito de bola de neve. E foi justamente o que aconteceu, porque a gente começou com 3 bolsistas. Isso a gente foi em 2017 já com 4 bolsistas, em 2018 aumentamos para 5, 2019 continuamos com 5, então assim, é muito interessante. Esses recursos eles vinham da assistência estudantil, tá, gente? É um recurso que é voltado para poder favorecer a permanência e o êxito dos estudantes na instituição. E só que houve uma retroalimentação positiva, um círculo virtuoso bastante interessante, porque o projeto foi tomando um corpo muito legal, a ponto que a gente, vamos lá, em 2018, 2019, a gente tinha cerca de 300 estudantes no ensino médio técnico, a gente tem lá técnico em administração, agropecuária e informática no integrado, né? Que é no turno matutino e vespertino,
e a gente chegava a receber 30, em média, 30 estudantes em média, que é cerca de 10% dos estudantes que iam lá sem receber só para jogar, né? E interagir. E os estudantes ficavam, nossa, posso levar meu irmão? Posso levar um amigo e tal? E a gente, não, leva, tal, vamos lá e tal. E aí era um momento bonito, que a gente tem algumas fotos aqui. Aqui, por exemplo, é na recepção de novos alunos, foi em 2019, no caso aqui. Então, isso daqui é o Tabuleirando agindo para poder integrar os estudantes, né? Tanto os veteranos com os calouros. E a gente tinha algumas questões de bullying também, né? Às vezes, os alunos de um curso implicam com os alunos de outro curso, o aluno mais veterano implica com o calouro. E nesse ambiente aí, horizontal, né, a gente... Tem alguém rabiscando aqui. Ó. Mas, enfim, nesse ambiente horizontal, eles, né, se viam como iguais e interagiam dessa maneira. Nesse caso, faltando mesas, né, a gente passou por esses perrengues. E, assim, é muito, muito gratificante ver toda essa recepção assim, dos estudantes junto ao projeto. Se divertiam bastante. A gente chegou a fazer torneios, né? A gente já fez alguns torneios, né? Esse é o segundo torneio em que a gente estabelece uma dinâmica, eles jogam vários jogos, a gente conta a pontuação e tal, é bem, bem divertido, assim. Isso a gente faz no final do ano, como um ápice, né, do projeto. E aqui o nosso acervo que a gente conseguiu, por meio do financiamento que a instituição ofereceu para a gente, né? A instituição apoia, o IFAM, Campus Tefé, ele apoia o projeto, né? E a gente conseguiu juntar essa coleção aí de cerca de pouco mais de 50 jogos, né? De variadas complexidades, né? Tem jogos aqui que são mais simples, mais rápidos, tem outros que são um pouco mais pesados, para poder atender a uma diversidade do público, né? E aí a nossa ideia assim, desse projeto, o Tabuleirando, apesar de ser esse pontapé inicial, ele acaba sendo como se fosse um guarda-chuva para diversas atuações. E aí, nesse caso, a gente promove, então, esses eventos internos com jogos de tabuleiro, a gente tenta estimular os professores do IFAM e a comunidade, os professores, né? A comunidade tefeense no uso de jogos de tabuleiro no ensino. A gente participa, né, de projetos e eventos externos, seja em outras escolas, seja em bibliotecas, alguns eventos tradicionais que existem na cidade. A gente também está envolvido em pesquisa e design de jogos de tabuleiros voltados ao ensino. Então, assim, a gente está ampliando essa nossa atuação, né? A partir dessa semente que foi o Tabuleirando do IFAM, a gente vai expandindo, né? Então, Martinho, e aí, aproveitando assim, né, para não falar demais, e aí o que acontece? Esse projeto, ele vai até 2019. Quando começa 2020, a gente, assim, tentando já com gás, né, com sangue no olho, sangue em los ojos, né, Macário? Para poder começar um 2020 tabuleirando, pegando fogo, tudo mais. Aí vem essa pandemia, que foi um balde de água fria, e a gente passou 3 anos praticamente sem sem acontecer, né? O projeto, com ele impossibilitado. Só que vamos fazer um corte aqui. Por quê? Porque aqui, em 2019, Martinho ele se afasta do campus, tem uma licença, né, para poder fazer o mestrado. E aí, Martinho, o que você acha de você falar um pouco sobre esse seu mestrado? Porque aí depois a gente volta para como que foi o Tabuleirando depois da pandemia e a gente fala dos nossos outros projetos aí. Eu passo os slides para você, se você quiser. Ok. Então, inclusive, né, até perguntaram no chat como é que se deu essa passagem, né,
dos jogos como um hobby para levá-los à educação, né? Então, como eu falei, o tabuleirando, e como nós já falamos, o tabuleirando, ele foi essa grande mola mestre, né? Esse grande projeto guarda-chuva, né? Que fez com que várias iniciativas surgissem dentro do campus, né? Então, aquela pulga atrás da orelha que eu tinha, né? De pensar um jogo com características regionais que pudesse trabalhar a questão mais amazônica. Então, esse foi o desafio, né? Que, de certa forma, eu me dei por causa do tabuleirando, né? Então, a ideia seria do mestrado, né, no Prof. Filo, né, mestrado profissional em ensino em filosofia, com foco no ensino. Então, quebrei muita cabeça, né, porque trazer jogos para um contexto da filosofia é bem complexo, mas eu gostei. E aí, surgiu, né, a ideia de criar um jogo de tabuleiro, né, contextualizado no ethos amazônico e voltado para a prática do ensino de filosofia, enquanto instrumento didático de ensino-aprendizagem e ferramenta facilitadora à produção do conhecimento e ao processo do filosofar por meio do lúdico, no contexto da filosofia da ciência, mediado pela obra O que é Científico de Rubem Alves. Então, assim, eu entrei no mestrado, e só que, por ser em filosofia, então eu buscava os referenciais teóricos dentro da filosofia, mas eu precisava produzir, ter um produto educacional. E aí, exatamente, a escolha do programa, de certa forma, foi por isso, que aí eu queria criar o jogo, né? Então, surgiu o jogo chamado Arandu, né? Então, o jogo Arandu, ele é um jogo formado, né, por 5 jogos, né? Então, eu tive que exatamente pensar aquela possibilidade de ensinar filosofia com o jogo. Então, surge o Arandu com a ideia de ser 5 jogos a ser trabalhado em 5 aulas, mediado por 5 contextualizações teóricas, né? Então, aí nós vamos ter o jogo número 1, né, que chama-se a Confraria Boca de Tefé, né? Então, é um jogo que ele está baseado na obra O que é Científico de Rubem Alves, né? O foco do jogo é ensinar, né, o que é ciência, o que é filosofia da ciência e para que serve a ciência. Arandu é uma palavra tupi-guarani, né, que quer dizer estar junto, né, no contexto indígena, né, os mais novos, eles aprendem porque eles estão junto dos mais experientes, né, e os mais experientes no contexto indígena, eles não ensinam como nós, cara pálidas, como a gente ensina, né, a gente monta uma estrutura de sala de aula e derrama conteúdo na cabeça dos alunos, né? Mais ou menos nessa ideia, né? Mas, né, o contexto Arandu, né, os mais experientes, eles praticam as suas vivências, né, na floresta, na caça, nas águas, e os mais novos aprendem, né? Aprendem porque acompanham, né? Então, a ideia do Arandu, e do termo, né, que eu também sofri um pouquinho para encontrar um termo bem adequado para a ideia, mas o Arandu lembra exatamente, né, a ideia que a gente teve no início do Tabuleirando, que era nós, né, principalmente o Clever, né, se debruçava sobre os jogos, lia os manuais, as regras, e aí, em seguida, passava, né, jogava com os bolsistas, e aí a ideia dos bolsistas, mais uma vez, era jogar com outros alunos. Nunca era a ideia de ensinar, mas sempre a ideia de
jogar junto, aprender junto o jogo e contextualizar o jogo, né? Então, essa foi mais ou menos a ideia absorvida, né, do Tabuleirando. O jogo é de tabuleiro, tá, gente? O jogo não é digital, o jogo é analógico, né? Ele está disponível tanto na plataforma, né, da UFAM, né? Basta você colocar lá Arandu, né? Como você pode encontrar no Educaps, né? Também está no Educaps já disponível. Junto com Eu vou colocar o link aqui, tá, Martinho? Pode ficar E tranquilo. junto com a dissertação, né, tá o jogo, a minha primeira versão, podemos assim dizer, né? Porque vale lembrar que quando o jogo foi criado, nós não estávamos em aulas presenciais, né? Então, literalmente, foi no boom da pandemia, né? E aí teve que fazer vários tipos de adaptações, né? Enfim, depois da pandemia foi que a gente pôde reunir muita gente em torno do jogo, e aí, bem breve, essa primeira versão já vai ter uma nova versão, né? Mas aí vocês já podem baixar o jogo, tanto junto com a dissertação, e na própria dissertação você também encontra um sitezinho, um link, que eu não sei decorar aqui, quer dizer, sei, né? É Arandu, mas A-Randu, separado, né? .com, depois eu coloco no chat, que você também pode baixar o jogo, né? Enfim, o jogo é um misto, né, de cultura tefeense, lenda da castanha e o texto de Rubem Alves, o que é o científico, né? Então, por exemplo, a Confraria Boca Tefé é o primeiro jogo, né, em que você precisa capturar 3 peixes dourados, né? Conseguiu pegar os 3 peixes dourados, você ganhou o jogo, né? Aí nós vamos ter um segundo jogo, pode passar, Clever, que é o Ictiolaleis, né? Que ele é um joguinho matemático, é de cartas, também é um card game, e ele mexe um pouco com a matemática. Também é uma referência da ideia de Rubem Alves, quando cada comunidade científica ela desenvolve uma linguagem própria, né? E por isso que o nome do jogo é Ictiolaleis, né? Então, porque aqueles que começaram a aprender a criar redes de peixe para pegar peixe, eles criaram também uma cultura, criaram uma linguagem, o Ictiolaleis, né? Aí, em seguida, nós vamos ter o jogo 3, que é um jogo de memória, Caboré e a Castanheira, né? E lembrando que vocês veem a Castanheira, ela tem um formato dos rios amazônicos, né? A gente tem aí as principais cidades do Amazonas, né? Formando a Castanheira, né? Então, é um jogo que foi pensado para os alunos serem contextualizados com a lenda da castanha, com os rios amazônicos, com a localização das principais cidades, né? Com um pouco de matemática. O Ictiolaleis, ele mexe um pouco com o aluno porque é os vermelhos contra os azuis, né? Que lembra o caprichoso contra o garantido. O quarto jogo, ele traz, está um pouquinho escondido, mas ele traz mais ou menos uma ideia, né, de como Tefé surge, né, de como é construída Tefé, né? As casinhas, elas têm uma fundamentação, né, que no início de Tefé as casinhas eram de madeiras, cobertas de palmeira, de folhas de palmeira, né? Então, todo esse contexto, na dissertação, ele explica onde nós buscamos a nossa inspiração. E no último jogo, né, que é o Arandu, né, na realidade, o último jogo você tem que juntar o jogo 1, o jogo 2, o jogo 3 e o jogo 4 para o jogo 5 funcionar. Por quê? Porque nossas aulas, nossas turmas, têm 40 alunos. Então, nós pensamos em um jogo para jogar com 40 pessoas. Só que cada parte do jogo é jogada por um grupo de 8 alunos, né? Então, só que cada jogo ele vai dando gatilho, vai
Cada equipe vai conquistando peças, recursos, e vai sendo enviado para um outro jogador que ele precisa fazer o jogo, ganhar o jogo, né? Enfim, é mais ou menos a ideia do jogo Arandu, né? Foi exatamente aí que eu tentei entender melhor um pouco o contexto dos jogos educacionais, principalmente jogos print and play, né? Então, apesar do jogo ser muito colorido, mas ele foi pensado exatamente para o professor imprimir e jogar, né? E aí, bem breve, a gente vai estar com outras modificações, né? Com outras versões. Eu acho que é isso que eu tinha para falar, né? Foi uma experiência muito legal, porque eu pude trabalhar esse contexto amazônico, que era aquele nosso sonho, né? Aquele nosso grande desejo, né? E a partir disso, enquanto eu estava, né, afastado para o mestrado, né, o Clever, né, já começa uma outra questão, que é as iniciações científicas, com foco voltado à criação de jogos no contexto amazônico, com a pegada educacional. E eu acho que é isso, Clever. Eu acho que, Vou se pegar tiver aqui alguma então, pergunta do Martinho. Arandu, E o a Arandu, as gente editoras, responde. né, tem que ficar atentas, né, porque você fica vendo, tem os jogos Legacy, né, que uma partida sempre está ligada ao que aconteceu na anterior, mas esse daqui é um jogo que está ligado ao outro jogo, né? Muito interessante essa pegada. E lindo, assim, esse Caboreia Castanheira, né? É impressionante quando faz essa correlação da hidrografia com o tronco de uma árvore. Então, gente, falando um pouquinho assim sobre vou passar aqui alguns slides. Outros projetos foram acontecendo em paralelo, né? Sempre partindo dessa semente do Tabuleirando no IFAM. Então, a gente fez uma associação entre o nosso campus do Instituto Federal e com a UEA, né? A Fernanda, como professora de botânica lá, junto com outras colaboradoras, a gente, né, conseguiu, num projeto de ciência na escola do CNPq, no edital, a desenvolver vários materiais, como fascículos paradidáticos, livros de experimentos, e um deles era um jogo, né? E a gente desenvolveu esse jogo mais perto da época da pandemia, que a gente está amadurecendo até hoje, né? Que é o jogo Lockdown, Todos contra o Vírus, por enquanto está assim, né? O nome, e que ele coloca aqui uma tentativa de ele propõe, né, que os jogadores conduzindo famílias, um grupo de pessoas da mesma família, consigam de maneira cooperativa passar por um momento de lockdown, observando cuidados com biossegurança, com o uso de máscara, e, ao mesmo tempo, apresentando questões sociais, né? Também como a presença de uma assistência social no momento de uma epidemia, né? O SUS, a união por meio da Associação de Moradores, né? Então, esse é um jogo que a gente acabou produzindo nesse projeto aí, entre essas duas instituições. Estou mostrando desse projeto apenas o jogo, porque é o fruto que faz mais sentido aqui na nossa fala, né? Mas, além disso, dentro dos muros do IFAM, vamos colocar assim, a gente tenta, então, estimular os alunos na iniciação científica. E aí, muito, então, em cima da produção de jogos. Então, a gente orientou então, alunos com jogos sobre cadeia produtiva do açaí, que, inclusive, é esse tabuleiro que está aí. Assim, não é um jogo testado, né, e tudo mais, mas é muito interessante colocar aqui alguns elementos, por exemplo, no tabuleiro, que o açaí lá a gente tem o açaí que você planta e o açaí do mato, né? O açaí planta é o açaí que o pessoal planta, pega a muda e coloca no chão e planta. E o do mato é aquele que nasce e cresce
no mato. Então, eles exploram esses dois tipos de açaí. E isso está representado aqui no jogo. Foi colocado, por exemplo, distribuição, beneficiamento. Você poderia processar o seu açaí colhido da maneira tradicional ou de uma maneira usando pasteurização e questões de higiene mais adequadas. E aí a gente tem aqui a figura do Banco da Amazônia, né, que é um banco de desenvolvimento. Enfim, só expondo assim, né, não vamos... Mas, assim, são ideias, né, que vão surgindo, né, que geralmente são os alunos que geralmente vêm com essas ideias, né. Tanto que, né, é bem heterogêneo, né, por exemplo, a gente tem curso de administração, então apareceu aqui alunos querendo desenvolver jogos sobre ética no marketing, ou então uma outra aluna que queria desenvolver sobre educação alimentar no ensino fundamental, outra aluna desenvolveu um jogo em cima de movimentações financeiras em balanços patrimoniais, e também, até também sobre cosmogonia amazônica, né, num projeto do professor Martinho. Só que tem uma questão, o desafio que essas iniciações científicas aconteceram, né, que foi no meio da pandemia. Gente, tentamos assim fazer o melhor, mas era muito difícil, porque você não podia orientar, eu não ia fazer o aluno, a gente não ia fazer o aluno sair de casa, vai que ele pega Covid, eu não quero ser o culpado por levar Covid para a família, não tinha vacina, não tinha nada. E nós tentamos, né, orientar assim, sem que o aluno saísse de casa. E eu, às vezes, levava o material para a casa do aluno, ele pode sair de casa por outros motivos, mas não por causa do projeto. Enfim, e na hora de tentar reunir, aí tentava ligar, tentava fazer ligação de WhatsApp, era horrível, porque a gente era muito instável, né? Então, assim, mas a gente tentou, né? Todos nós tentamos, tanto os alunos como a gente, se comunicar para poder desenvolver os projetos e fizemos algumas coisas bem legais, assim, mas que vem essa questão de necessitar de um retrabalho, né? Um olhar mais atento. E, além disso, aqui, por exemplo, um outro jogo que foi produzido no PIBIC, que é o Agente Merendinha. Martinho, fala um pouco aqui, ó, que esse jogo aqui bom, já posso falar, né? Não sei se você queira falar. Porque eu coloquei, já puxei umas cartas aqui, né? De alimentos tradicionais, e você quer falar um minutinho em cima dele? Então, o Agente Merendinha, né, é um projeto de iniciação científica, é um produto da iniciação científica, né, que começou com você, né, Clever? E aí, porque o Clever se afastou para o doutorado, então, né, eu fiquei com a missão de tentar concluir o projeto, né? É um jogo investigativo, né, em que os alunos voltado para os alunos do ensino fundamental, né? Então existe uma lista de alimentos a serem consumidos, mas um dos alimentos sumiu e ninguém sabe qual é, né? Então aí a partir de umas certas relações lógicas, né, a partir da quantidade de alimentos energéticos, alimentos que podem ser consumidos crus, alimentos que podem ser cozinhados. Então, tem todas umas regrinhas do jogo que está na própria carta, né? Então, vai fazer com que o aluno pergunte uns aos outros: você tem tal carta, você tem tal coisa, né? E as pessoas, o jogador, ele não pode mentir, mas ele pode omitir informações. E aí, claro, quem adivinhar qual é o alimento que está faltando no pacote, né? Então, é o agente mais rápido, é o investigador mais rápido da cantina escolar. Né? Foi um jogo criado pela Hanna, né? Nossa aluna da agropecuária, que é voltado, né, para alunos do ensino fundamental. Então, aí tem os professores de biologia, de ciências, né, tem como fazer contextos com o joguinho, o que são alimentos energéticos, o que são alimentos, o que são frutas, o que são legumes, o que são verduras, né, são conceitos bem básicos. E o É isso. interessante é que conversa também com a realidade.
né, Sim. dos alunos, né? Porque você não vai ver um rabanete, um alho poró, né? Você vai ver um açaí, um tucumã, castanha, peixe, que é alimento que o pessoal conhece, né? Isso. E aí, Martinho, fala um pouco Sapota. desses sapota, tem, dentre outros, mandioca, macaxeira, que lá são coisas diferentes, né? E- Uma coisa é mandioca, outra coisa é macaxeira. E aí, Martinho, É, fala um pouco dos deixa eu feedbacks, só que é a interromper vocês extensão. um pouquinho aqui. Fala aí, É, Macário. quando eu era criança pequena, lá nos anos 80, quando eu aprendi a ler numa cartilha, porque ainda era governo da ditadura, tá? Essa é a minha idade. E na minha cartilha, onde eu aprendi a ler, tinha aquelas coisas, Ivo viu a uva e o chale da vovó. E ninguém na minha turma, na escola, entendia o que que era a porra de um chale. E uva era uma coisa que a gente só via na televisão, quem tinha televisão em casa. É apenas uma observação. Obrigado. Macário, faltou 8 Cara, minutos para as 10 horas. Calma, espero dar 10 horas. Então, Martinho, fala um pouco dos feedbacks, mas a gente vamos falar bem brevemente, vamos tentar terminar às sim, 10, porque o pessoal já sim. está Quando, assim, Mas, querendo ir mas aí eu não embora, vou falar da minha dormindo. iniciação científica também, não, desse jeito, rapaz. Dá Então, uns 5 vamos. minutinhos para mim aí. certo. Então, rapidamente, só lembrando que a gente apresentou um PIBEX em 2021, que foi o ano, assim, ainda da... A gente apresentou em 2020 para executar em 2021, né? Então, a gente tem aquele sonho, né, de ter a vacina, da pandemia acabar, mas, enfim, ainda bem que a gente conseguiu a vacina, né? Mas aí a gente planejou um projeto chamado Professores Lúdicos, que era um projeto em que nós iríamos fazer capacitação com professores das escolas daqui de Tefé. Então, a ideia era capacitar professores para a gente começar a trazer essa cultura lúdica para as outras escolas. Então, nós conseguimos ainda, de 40 professores matriculados, por causa da pandemia, a gente ainda conseguiu manter 15 professores, né, até o final do projeto, o que foi muito bom. E aí, em 2022, sim, o objetivo desse projeto era só trabalhar a formação inicial e continuada com professores sobre jogos de tabuleiro, jogos de educação. Então, o projeto tinha toda uma dinâmica, né? E em 2022, ano passado, nós voltamos para as escolas com um projeto chamado Caravana Lúdica, né? E aí esse projeto, o objetivo dele era jogar com alunos dos nonos anos, que são potenciais candidatos a serem alunos do IFAM, né, alunos do ensino médio. Então a gente foi brincar, a gente foi jogar com eles, né? E ao mesmo tempo que a gente jogava, e a gente foi um grupo grande, à medida que a gente jogava, a gente também tirava dúvida dos alunos sobre cursos, né, sobre sobre as linhas, né, dos cursos no campus Tefé, e ao mesmo tempo tentando já trazer para o IFAM alunos que conhecessem ou desejassem conhecer essa ideia de jogos de tabuleiro, né? Então, foram dois projetos que nós fizemos, 2021 e 2022. Esse ano a gente espera realizar de novo o mesmo projeto, voltando às escolas. Ah, só um detalhe. Eu trabalhei com jogos de tabuleiros e o professor Francisco Rosa, né? Ele trabalhou com RPG. Pode passar, Kleber. Aí saiu da caravana lúdica. Ah, Pode passar. Esse é né, o... aqui na Martinho, o projeto, são projetos que o RPG ele vive mais no professor Francisco Rosa, né? Então ele desenvolve esses projetos, então, tanto dentro do IFAM como fora, né, Martinho? Você, inclusive, um desses projetos foi em paralelo com a Caravana Lúdica, né? Sim, sim. Na realidade,
Então, na realidade, hoje nós temos essas duas linhas dentro do campus, né? Nós temos a linha do RPG e a linha dos jogos de tabuleiro. Então, aos sábados, acontece o tabuleirando e acontece o RPG, né? Então, são dois projetos que acontecem simultaneamente, somando forças, né? Então, sábado à tarde, a gente sempre está no Instituto, com jogos de tabuleiro e RPG. E aí são projetos de ensino, né? Eles são cadastrados como projetos de ensino, uma atividade extracurricular e com uma boa participação. Uhum. Então, Macário, você fala para a gente um pouco da... Na real, vamos só encerrar aqui, né, Martinho? A nossa parte. Então, o Macário encerra a parte dele. Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para a gente poder... Nesse caso, gente, então aconteceu a pandemia, que foi um choque, porque a gente perdeu essa conexão, porque o projeto estava assim, os alunos do segundo e do terceiro ano sempre comentavam e faziam a propaganda do nosso projeto para o pessoal do primeiro ano. Não só fazia essa propaganda, como comparecia ao tabuleirando e ensinava. Isso tirava peso da gente, e dos bolsistas também, que no início do ano não era possível ter, por questões burocráticas. Já me peguei, né, explicando o jogo, né, para talvez 3 mesas ou 4 simultaneamente. Estou explicando um jogo por uma mesa e a outra está me perguntando de um outro jogo diferente, a outra mesa está me perguntando de um outro jogo diferente. A gente fica doido, né? Mas, então... Só que essa pandemia fez deu esse balde de água fria, né? Aí eu acabei, antes das aulas efetivamente retornarem de maneira presencial mesmo, eu acabei me afastando para o doutorado, e o Martinho foi e pegou aquele desfibrilador, né, e deu um choque, né, no projeto, poder reativar ele. E aí, conta um pouquinho disso, Martinho, bem brevemente, por favor. Tá mudo, Martinho? Em 1 minuto, hein, pessoal? Em 1 minuto que a gente ainda quer ouvir o Macário. Então, a gente retorna ao projeto Tabuleirando no ano passado, né? E a gente conseguiu um efeito fantástico de ter 10 bolsistas, né? Então, a gente conseguiu 10 bolsas para os nossos alunos. E aí, o bom foi que a gente conseguiu levar aluno de todos os cursos como bolsista, né? Desde os alunos mais experientes, aqueles que estavam chegando, e conseguimos dar continuidade, já estamos nos organizando para voltar ao projeto agora, né, com a conversa com o Macário, né, Macário, para a gente puxar o tabuleirando na UEA também, né, e é isso, a gente já vai retomar as atividades sem bolsistas, né, porque os editais internos do campus sempre é para o segundo semestre, né, então a gente não tem para onde correr, então, mas a gente já tem muitos alunos se voluntariando aí mesmo e já querendo que o projeto retome, né? Diferente de 2016, que foi quando o projeto iniciou, ele agora foi, talvez a pandemia, né? As pessoas querem se reunir e tudo mais, mas tá lindo de ver o envolvimento dos alunos, né, Martinho? E o nosso acervo, né? Nosso acervo está muito bom, está... tem uma pergunta, né? No chat, eu vou aproveitar e responder. Logo no início, né? O Clever é quem emprestava os jogos para o tabuleirando, né, Clever? Então, aí depois a gente foi conseguindo devagarzinho, conseguindo verba, e aí a gente foi comprando os jogos pelo campus, e aí hoje nós já temos um bom acervo, que aí nem precisa mais dos nossos jogos pessoais para estar lá, né? Às vezes a gente leva um que não tem no acervo, dá para levar. Mas hoje aquela foto, né, Clever, que você apresentou já é o nosso acervo, e ali é um jogo de cada, porque a gente tem jogos que se repetem. Tem, por exemplo, o Kisama nós temos 6 unidades, né? E por aí vai, é isso.
Macário, faça a gentileza de contar da sua experiência na UEA também, por favor. Macário. Macário está aí? Acho que ele... Ah, voltou. Voltou, Macário. Faça a Oi. gentileza de É contar um pouco. É hora das considerações finais já? Pode ser também. Já pode finalizar. Você está Tá. com a última palavra. Então, é uma coisa que eu esqueci de falar, que era para eu ter incluído na apresentação, que foram os meus projetos na UEA. Eu, orien- eu orientei uma iniciação científica sobre jogos de tabuleiro com temática da antiguidade, principalmente porque eu sou um fã de Seven Wonders e acho que tem muito potencial para aprendizagem, o Seven Wonders, e eu, então, bolei um projeto para me orientando a tratamento dos jogos de tabuleiro comerciais que estão disponíveis no mercado brasileiro sobre essa temática, até para aproximar mais os alunos. Às vezes é tão distante a antiguidade, principalmente se você não tem referenciais, né, de TV ou internet. Um outro projeto que está em execução nesse momento, ele investiga as possibilidades de aprendizagem dos jogos de tabuleiro, mais especificamente sobre a questão de habilidades cognitivas e socioemocionais, porque é uma pegada da BNCC e por mais críticas que a gente tenha à BNCC, ela está sendo implementada, foi implementada. Então, bom, o que é possível fazer a partir desse negócio de habilidades, né? Foi um desejo meu de investigar isso. Eu também fiz um grande projeto que, na verdade, não foi contemplado no edital da UEA, que era uma investigação coletiva com uma turma de uma disciplina e que nós fomos para as escolas investigar o processo de formação dos professores, onde é que estariam as deficiências deles, e a gente deveria lá oficinas para ministrar justamente metodologias ativas para sanar as deficiências de formação dos professores. O meu plano é enfiar ludicidade e jogos loucamente através das metodologias ativas, mas esse projeto não foi contemplado. Na UEA não consideraram ele pertinente, válido, interessante. Não sei. Mas estamos aí, estamos para jogo, como se diz. Eu queria agradecer a vocês pela oportunidade do diálogo. Dificilmente falo sobre essas coisas que não seja com o Clever e o Martinho, e é sempre bom falar com outras pessoas também. É isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Eu só vou fazer um comentário para o Macário, ressubmeter, né? Reavaliar, né? Refletir, mas submeter novamente, porque ele pode cair em um outro avaliador, né? Então, às vezes, pode sair um resultado diferente. Obrigado, Vitor. Gente, muito obrigado pela paciência, porque, né, a gente perdeu o rumo aqui da conversa. Desculpa, morrendo de vergonha. Valeu. Olha, eu particularmente adorei, podia ouvir vocês por muitas horas. Acho que em algum momento vai precisar ter uma parte 2. O professor Francisco Rosa precisa falar do RPG também, acho que é importante. Acho que vai fazer falta a gente entender também os desafios, as resistências, porque não pode ter sido só flores aí no caminho, eu quero ouvir também os espinhos, né? É, enfim, e a Fernanda com certeza tem coisa para dizer também. Enfim, esse monte de coisas só fala um pouco desse lugar gigante, né, que se mede em horas de rio, como vocês ensinaram, e tem tanta coisa para ensinar para o Brasil, né? E essas experiências educacionais que vocês tiveram realmente fazem diferença. Eu já estou aqui com algumas anotações e vou procurar individualmente vocês para tirar algumas dúvidas aí também. Murilo, o primeiro bolsista que teve aqui, para nós foi uma honra ter você aí. Esperamos em algum momento que aí ou aqui a gente esteja jogando mais juntos, tá bom? Para todos, de coração, nosso boa noite.
e vamos seguindo a Ludus Magisterium. Quem ainda não está na Ludus e quiser conhecer, é uma comunidade espontânea que mexe com jogos na educação, jogos não eletrônicos, jogos de tabuleiro, cartas, mas também o RPG. Tá? Então, procurem os amigos e falem, mas como é que eu faço para entrar na Ludus Magisterium? E aí, quem é da Ludus vai dizer, é fácil. É isso, minha gente. Uma boa noite para todos. Obrigado, Paulinha, aí, pela organização mais uma vez. Obrigado, professores. Valeu, pessoal. Valeu mesmo. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.